Iniciando novamente, boa noite aos irmãos, boa noite ao telespectador, boa noite a Karen, lá da Bahia, boa noite a você de todo o Brasil. Hoje nós vamos entrar num tema muito importante, um tema muito interessante, na qual é de suma importância para mim e para você. Hoje nós vamos falar sobre os 3 tempos da salvação. Os 3 tempos da salvação é um tema que, independente de denominação, você deve saber. Seja você da Assembleia, seja você da Católica, seja você da Congregação, seja você adventista do 7º dia, você tem que saber sobre o tema da salvação. E antes de nós abrirmos a palavra, vamos fazer uma oração. Soberano Deus, onipotente Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para poder meditar na Tua Santa Palavra. Pedimos a Sua sabedoria, pedimos o Seu entendimento, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guie agora na abertura da Tua Palavra. Que tudo que viermos aprender seja para a honra e para a glória do Seu nome. Dai-nos sabedoria dos altos céus, abençoe a cada ouvinte, abençoe a cada pessoa que vai assistir e que está assistindo essa mensagem. Que ela possa, Deus, entender, que ela possa tomar a decisão de Te servir. Que ela possa tomar a decisão de se fortalecer nos Teus caminhos e preparar para a Tua breve volta. Pedimos a Sua sabedoria neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu estou dizendo, os 3 tempos da salvação é justificação, santificação e glorificação. É um tema muito importante, no qual eu e você temos que estar cientes, da mesma forma que a doutrina do santuário. A doutrina do santuário, Daniel 8,14, é um tema de salvação. É um tema em que, ao você estudar, você descobre o que Jesus está fazendo no lugar santíssimo do santuário. Você tem um assunto completo e minucioso de todos os acontecimentos atuais e dos acontecimentos futuros também. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro tema dos 3 tempos da salvação, que é justificação. Tá? Hoje vamos falar sobre justificação, amanhã sobre santificação e depois de amanhã, na terça-feira, sobre glorificação. Primeiramente, nós temos que entender uma coisa, que o tema central da Bíblia é a salvação. De Gênesis ao Apocalipse, o tema central é salvação. Tá? Jesus, ele veio, ele morreu por mim, morreu por você. Ele pagou a penalidade do pecado, pois eu merecia morrer. Então ele pagou o preço, dando-me a oportunidade de herdar a vida eterna. As chicotadas que Jesus levou era para eu ter levado. Tudo que Jesus passou era para eu ter passado. Então, primeiro item, o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é salvação. A ciência da salvação é o mais elevado estudo em que é possível ao homem ocupar-se. Vou ler de novo. A ciência da salvação é o tema mais elevado em que é possível ao homem ocupar-se. Então, o tema da salvação, gente, é muito importante. É a ciência que eu e você devemos nos ocupar. Esse negócio de pregar sobre prosperidade, esse negócio de dar tudo que tem que Deus vai te dar em dobro, isso não é de procedência divina. Isso é de procedência satânica. O tema central que as igrejas devem pregar é salvação. A salvação em Cristo. A Bíblia é bem clara. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem corrói, mas sim prepare-se para a vida eterna. E aí nós teremos uma eternidade ao lado de Cristo. Então, a igreja que prega sobre prosperidade, ela está fugindo do tema central da Bíblia, que é a salvação, na qual o pastor, na qual o homem deve se ocupar-se com ela. Como nenhum outro estudo, avivará a mente e enobrecerá a alma. Ou seja, o estudo da salvação vai te deixar uma pessoa nobre. A sua mente ela vai ficar mais clara.
E você vai entender que Jesus quer salvar você. Ele não quer que você passe necessidade. Eu não estou dizendo para você parar de trabalhar. Eu estou dizendo para você se preparar para a vida eterna. A teologia da prosperidade não procede de Deus. Porque Jesus é claro, não acumulareis tesouro na terra. Eu não devo acumular tesouros na terra. Eu não devo me matar de trabalhar, fazer extra, gastar a minha saúde virando noites de trabalho, trabalhando dia e noite. Isso é ideia satânica para que você se ocupe com as coisas temporais. E aí, cumpra-se o que está em Jeremias. Passou-se a cega, findou-se o verão e não estamos salvos. Vocês veem como o tema da salvação é importante? A salvação, ela constitui o quê? Estudo dos anjos e de todos os seres do mundo não caído. Os anjos, eles estudam sobre o tema da salvação. E uma boa notícia para você, não existe só o planeta Terra. Existem outros mundos não caídos. Existem pessoas em outros mundos que não caíram. Pessoas que estão observando atentamente o conflito aqui no planeta Terra. E eles estão interessados a ver o final do conflito entre o bem e o mal. Então, a salvação constitui o estudo dos anjos e dos mundos não caídos. Presta atenção no que eu vou te falar. Os anjos não sabem o que é viver pela fé. Nós não sabemos o que é viver na presença de Jesus. E será eternamente o nosso estudo. Nós vamos conversar com os anjos o que é viver constantemente na presença de Deus. E os anjos vão perguntar o que é viver pela fé. E nós teremos conversas muito gostosas com os nossos anjos. Nesse momento aí do seu lado, como aqui do meu lado, tem um anjo. Eu não sei o nome do meu anjo. Você não sabe o nome do seu anjo, mas ele está aí do seu lado, o meu está aqui. E ele está torcendo pela sua salvação. Ele está torcendo para que você se salve, para que ele possa ter conversas agradáveis com você. Como o meu quer ter uma conversa agradável comigo. Quão alegre será o anjo da guarda levar aquele no qual ele cuidou para morar na eternidade com ele. Jesus vai salvar eu, vai salvar você, e nós teremos uma eternidade ao lado do Criador. E o anjo que te acompanha desde o seu nascimento, ele vai conversar contigo. E você vai explicar para ele o que é viver pela fé, e ele vai te explicar o que é viver na presença de Deus. Se você se perder, o seu anjo vai chorar, porque ele tem uma amizade muito grande com você. Vou fazer uma comparação boba. A amizade que você tem com seu pai, com a sua mãe, se eles descer a sepultura, você vai sentir, não vai? Os anjos a mesma coisa. Os anjos, eles vão sentir a tristeza, eles vão sentir a dor da perda, porque ele cuidou de você. Ele te acompanhou desde o seu nascimento. Então, a salvação constitui estudos dos anjos e dos seres do mundo não caído. Ocupa a atenção de Jesus. Nesse momento, no santuário celestial, está ocorrendo o juízo investigativo. O tema da salvação está sendo, nesse momento, um tema de ocupação por Jesus. Nomes estão sendo aceitos, nomes estão sendo riscados do livro da vida. Jesus, ele veio e pagou o preço. Jesus morreu dando direito a mim e a você de ter a vida eterna. E ele não quer que nem eu e nem você se perca, mas que cheguemos ao arrependimento. Originou-se na mente do infinito. Entenda. Entenda o que eu vou falar. Presta atenção. O plano da salvação não foi um plano emergencial como o do Covid. Antes do mundo ser criado, Jesus já sabia que o homem ia pecar. E ele já havia se oferecido para morrer no lugar do ser humano. Então não foi um plano emergencial, não foi uma coisa de última hora. Jesus, ele já sabia, ele já planejou o plano da salvação. E um detalhe. Aí você pergunta, Wagner, mas por que Jesus permitiu que o pecado entrasse? Ele não sabia? Sabia. Mas Jesus, ele deu também junto
com a criação o poder de escolha, o livre-arbítrio. Ele não podia podar o então Lúcifer, o diabo, tá? Então o diabo, antigo Lúcifer, de tomar a decisão dele. Ele não podia fazer isso. Então ele criou. O céu era povoado de seres santos. Não sabemos como, que num lugar perfeito, onde tudo é perfeito, originou-se o pecado. Será um tema que nós vamos estudar na eternidade. Tá? E aí aconteceu o que aconteceu. Mas entenda, o plano da salvação não foi um plano emergencial. Foi algo que foi planejado antes da criação do mundo. Será um estudo dos remidos através da eternidade. A ciência da salvação é a ciência de todas as ciências. Durante a eternidade, nós vamos estudar sobre o plano da salvação. E a parte interessante, a ciência da salvação é a ciência de todas as ciências. A ciência da salvação ocupa o estudo central nas cortes celestiais. E durante a eternidade, você e eu iremos estudar sobre o plano da salvação e vamos entender os porquês da vida. A salvação constitui, estudo dos anjos e de todos os seres do mundo finito, já falei, Veja essa comparação. Enquanto a ciência médica acrescenta ao homem alguns anos de vida, a ciência da salvação acrescenta a eternidade. Hoje, no mundo em que nós vivemos, a ciência médica, ela define quanto tempo um cancerígeno, uma pessoa que desenvolveu câncer, vai viver. Já a ciência da salvação acrescenta a eternidade. Enquanto a ciência do direito promove a paz entre os homens, a ciência da salvação promove a paz entre o homem e Deus. Preste atenção. Enquanto a ciência do direito promove a paz entre os homens, a ciência da salvação promove a paz entre os homens e Deus. Jesus, ele veio restaurar a ligação entre o homem e Deus, no qual o pecado havia rompido. A ciência humana, os direitos humanos, promove a paz entre a humanidade. A ciência da salvação promove a união entre o homem, restaura a ligação do homem para com Deus. Enquanto a ciência da engenharia civil constrói ponte que une cidade, a ciência da salvação une a terra e o céu. A ponte Rio-Niterói é para fazer ligação entre São Paulo e Rio. O sacrifício de Jesus foi a ponte que ligou a terra ao céu. Você tem noção do que é salvação? Você tem noção do que é ser salvo? Entenda, eu não tenho que guardar os mandamentos para ser salvo. Porque ninguém vai ser salvo por obras. A fé sem obras é uma fé morta. A obra sem fé é uma obra morta. A fé e a obra têm que andar juntas. Eu não vou ser salvo por guardar o sábado. Eu estou salvo, por isso que eu guardo o sábado. Vocês entenderam? Você não tem que guardar sábado. Você não tem que falar em línguas. Você não tem que devolver o dízimo. Você não tem que dar oferta para se salvar. Você está salvo. Por isso que você devolve o dízimo. Por isso que você dá a oferta. Por isso que você fala em línguas. Por isso que você é usado por Deus. Porque você está salvo. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço do pecado. Então o mundo está salvo. O problema é que o mundo não está aceitando a salvação. O problema é esse, mas o mundo está salvo. Agora, tem que aceitar a salvação. E para aceitar a salvação, temos que renunciar ao nosso eu. Renunciar aos prazeres do mundo. Renunciar aos prazeres do pecado. Existem coisas que Deus gosta, que eu não gosto. Mas tem coisas que eu gosto e que Deus não gosta.
Então nós temos que entender que o que é melhor para nós está nas mãos de Deus. Dimensões da salvação. A salvação não é uma experiência pontilhada ou momentânea, como se fosse apenas aceitar a Cristo como Salvador que levará os salvos para o céu. Eu vou explicar. A salvação não é aquela tese que se prega por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é. Essa história de que está uma vez salvo, salvo para sempre, é doutrina do diabo. Presta atenção. A teoria de uma vez salvo, salvo para sempre, não é de Deus, é do diabo. É mentira. A salvação, ela não é: eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal e estou salvo. Não. A salvação é um processo diário. A salvação na Bíblia tem um significado mais amplo. É uma experiência reta e progressiva. A salvação é você andar com Deus diariamente. Salvação é você começar às primeiras horas da manhã estudando a Bíblia e de joelhos orando a Deus. Salvação é você abrir o coração a Deus como a um amigo. É você contar as suas tristezas, é você contar as suas angústias, é você contar o seu sofrimento, é você fazer de Jesus o seu melhor amigo. Salvação é uma experiência progressiva, é uma experiência diária. E detalhe, não tente barganhar com Deus. Não tente negociar com Deus. Pecado não se explica. Pecado não se paga. Desculpa. Pecado não se explica. Pecado não se negocia. Pecado se paga. Jesus, ele perdoa o pecador, mas destrói o pecado. É um processo contínuo. A salvação, como eu falei, é um processo contínuo. Veja essas citações. Vamos ler 1 Timóteo. Vocês vão entender agora o que é salvação. Tá? 1 Timóteo. 2 Timóteo 1, 8 e 9. 2 Timóteo 1, 8 e 9. 2 Timóteo, 1, 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olha o que o verso 9 diz, que nos salvou. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele nos salvou. Passado. Tá? 1 Coríntios 1, 18. 1 Coríntios 1, 18. Então nós vimos, lá em 2 Timóteo, que Jesus nos salvou. Passado. 1 Coríntios 1, 18. Diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Lá em Timóteo, falou nos salvou. Aqui em 1 Coríntios, diz que somos salvos. Certo? Romanos 5:10. Romanos, capítulo 5, verso 10. Diz assim, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Lá em Timóteo, nos salvou. Em Coríntios, somos salvos. Em Romanos, seremos salvos. Tá? Baseado nessas passagens representativas, concluímos que a salvação é baseada em 3 tempos: passado, presente e futuro. Jesus
nos salvou morrendo na cruz do Calvário. Nós somos salvos porque nas primeiras horas de cada manhã somos batizados com o Espírito Santo. Nas primeiras horas de cada manhã, quando estudamos a Bíblia, quando estudamos a lição da escola sabatina, nós estamos permanecendo salvos. E no futuro, seremos salvos, será a coroação. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, com poder e grande glória, Ele vai nos salvar indefinitivamente. Ele vai buscar você. Ele vem buscar a mim. Ele vem buscar a todos que se achegam a Ele em arrependimento. Vocês querem entender uma coisa? Vamos lá. Quando você estuda ali a parábola das 10 virgens, você vê que as 10 frequentavam a mesma igreja, as 10 devolviam o dízimo e as 10 estavam esperando o noivo. Só que 5 estavam preparadas. 5 tinham o Espírito Santo. As outras 5 também tinham. Só que não tinha o poder diário do Espírito Santo. Tinha o Espírito Santo, como se diz no basicamente. As 10 adormeceram. Quando falou, olha o noivo, 5 estavam preparadas. 5 não estavam. 5 faziam o culto da manhã. 5 faziam trabalho missionário. 5 tinham uma comunhão com Deus. Entenda, ser cristão não é baseado em obras. Ser cristão é baseado em relacionamento com Deus. Tanto que ao você analisar o capítulo 25, você vê que no final é dito o quê? Não te conheço. Jesus, ele vem buscar amigos. Ele não vem buscar desconhecido. E como que eu sou amigo de Jesus? Quando eu começo as primeiras horas de cada manhã em comunhão com a divindade. Durante o dia, qualquer decisão que eu for tomar, eu recorro a Deus. Eu busco a Deus em oração. Eu busco a Deus em jejum. Eu busco a Deus em oração. Quando eu clamo a misericórdia de Deus, eu estou sendo batizado nas primeiras horas de cada manhã e estou permanecendo durante o dia, batizado pelo Espírito Santo e salvo. Então, nos salvou, morreu na cruz. Somos salvos, é a nossa comunhão diária. E seremos salvos quando Ele voltar nas nuvens do céu, com poder e grande glória, para buscar a mim e buscar a você, para te levar para a eternidade. Vamos lá. Justificação. Deus fez a provisão adequada para salvar a todos. Na Bíblia, não vemos que Deus decretou uns para a salvação e outros para a perdição eterna. Entenda, ninguém foi predestinado. Uns para ser salvo e outros para ser perdido. O que lá em João 3,16 diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi o que nós lemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode ler novamente. Leia lá. João 3,16. Está aqui, ó. Tá? Está aqui, ó. Ó. Para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não é dizer eu aceito a Jesus e continua vivendo a vida desregrada. Esse crer significa renúncia. Esse crer significa comunhão. Esse crer significa mudança de vida. Esse crer significa você rasgar-se diante do altar e falar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu quero ver, eu quero enxergar. Purifica os meus olhos para contemplar a tua glória, o meu ouvido para ouvir a tua voz, a minha boca para pronunciar o teu nome e a minha mão para tocar na tua palavra. Ninguém foi predestinado para ser salvo, para ser perdido. Jesus morreu por todos. Mas o problema é que uns estão escolhendo ser salvos e outros estão escolhendo ser perdidos. Esse tem sido o problema da humanidade. Escolhas erradas. Nem todos os caminhos levam ao céu. Existe um único caminho.
E a teologia da prosperidade é a teologia mais diabólica que Satanás pôde inventar. O ser humano vai na igreja atrás de prosperidade. E enquanto o ser humano for atrás de prosperidade, ele será enganado por falsos pastores. Serão enganados por falsas doutrinas, falsas curas. Serão enganados por pessoas que não são de Deus. Eu acredito na cura que é realizada nas igrejas aí. Não porque os falsos pastores fazem, mas porque muitos vão ali com fé e buscam a Deus com uma profundidade de coração. E Deus sabe da sinceridade dela. E Deus cura ela, porque Ele sabe que o dia que a pessoa souber da verdade, ela vai ser fiel à verdade. Então essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, e de que uns foi predestinado para a vida eterna, e de que outros foram destinados à perdição eterna, não existe. Tá? O sacrifício de Jesus é eficaz e suficiente para pagar a culpa de todos que se achegar a Ele e recriar a cada pessoa segundo a sua imagem. Uma coisa que eu quero explicar para vocês. Adão e Eva foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós não somos criados à imagem e à semelhança de Deus, porque nós somos defeituosos pelo pecado. Nós vamos ser restaurados à imagem e à semelhança de Deus. Nesse momento, nós somos a imagem e a semelhança de Adão. Entenda, Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus, sem pecado. Depois que Adão pecou, que o pecado tomou conta do planeta Terra, todos que vieram de Adão para cá, depois do pecado, é criado a imagem e a semelhança de Adão, porque o nosso caráter é defeituoso. Os nossos traços, a nossa imagem é pecadora. Mas nós vamos ser restaurados à imagem e à semelhança de Deus. 1 João 2, verso 2, vamos ler? 1 João, gente, é perto de Apocalipse, tá? É o Joãozinho. 1 João 2, verso 2 diz assim: E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Jesus, Ele não pagou o preço do pecado só pelos adventistas do sétimo dia, só pelos assembleanos, só pelos católicos. Ele pagou a penalidade do pecado pelo mundo todo. Isso significa que todos têm a oportunidade de se salvar. Mas existe o poder de escolha. E esse poder de escolha está em suas mãos. Vamos lá. Todo mundo, vamos lá, nos diz que Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também pelos de todo mundo. Embora a salvação é oferecida a todos, Deus permite que eu e você escolhamos qual caminho a seguir. Entenda uma coisa, ninguém será salvo sem o consentimento próprio. A decisão é individual. Você quer se salvar? A decisão é sua. A decisão não é minha. A salvação está em suas mãos. A escolha é sua. Somente sua. Entenda. A salvação está nas suas mãos. Jesus não vai salvar você sem o seu consentimento. E Jesus não vem destruir o ser humano. Jesus vem destruir o diabo e os seus anjos e o pecado. Se eu estiver ligado ao pecado, eu serei destruído junto. A aceitação é pessoal. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso significa que Ele amou o mundo sem exceção. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, a aceitação pessoal e a salvação, todo aquele que nele crer, a aceitação é pessoal e a salvação torna-se condicional. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, sem exceção, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
a salvação torna-se condicional. Não pereça, mas tenha vida eterna. Preste muita atenção nessa citação. Justificação não declara você santo, mas sim que você é culpado e que Jesus pagou a sua culpa e você agora é livre. Justificação quer dizer o quê? Eu merecia morrer. Eu devia morrer. Eu era que teria ter sido crucificado. Mas Jesus, ele pagou o preço que cabia a mim pagar. E eu, nos méritos dele, estou livre da penalidade do pecado. O que é transgressão da lei? Transgressão da lei é você afligir. A partir do momento que eu transgrido a lei, eu estou debaixo da lei. Eu não estou debaixo da graça. Vocês entendem? Eu só estou livre quando eu obedeço aos mandamentos de Deus. Se eu não obedecer, eu estou debaixo da lei. Tá? Justificação que pagou a sua, tá? Do desejo do pecador de ser justificado, de sua completa confiança que Cristo irá justificá-lo. Então, justificação não declara eu santo, mas sim que eu, tá? Eu, Wagner, tá? Tenha o desejo de ser justificado. Eu passo a ter desejo na justificação. Eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ao eu aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu me torno uma pessoa justificada nos méritos de Cristo. Tá bom? E a minha confiança em Cristo irá me dar a oportunidade de ser justificado por Ele. E ainda vai me dar poder para permanecer santo, puro e inabalável diante dele. Entenda uma coisa, justificação divina é o mesmo que perdão. Tá? Justificação é o mesmo que perdão. Mas aí agora eu te pergunto, o que é perdão? Perdão, porém, é em sentido mais amplo do que muitos supõem. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual Ele nos livra da condenação. É o transbordar de amor que transborda do coração divino. Justificação não é Ele te inocentar do seu pecado. Justificação é Ele mostrar que você pecou, você merece morrer, eu pequei, eu mereço morrer, mas Ele está pagando a penalidade pelos meus pecados. É o amor de Jesus incondicional por mim que levou Ele a morrer e me justificar nos méritos dele. Ou seja, eu sou salvo e sou justificado nos méritos de Cristo. Nada do que eu vier a fazer vai me tornar uma pessoa justa diante de Deus. Mas a minha comunhão com Ele, eu reconhecendo que sou pecador miserável, é o que vai fazer toda a diferença na minha vida. No momento que você é perdoado da culpa, simultaneamente você é colocado num novo relacionamento com Deus. Quando você se ajoelha, que você rasga o seu coração diante do altar, que você confessa o seu pecado a Deus, você ajoelha perdido e levanta-se salvo. Você ajoelha sem salvação e levanta justificado e salvo nos méritos de Cristo. Uma vez que a culpa do pecado que separava você de Deus é perdoada, nada mais há entre você e Ele. O perdão restaura o seu relacionamento com Deus. O pecado que separava eu de Deus, quando eu ajoelho, que eu peço perdão, não existe nada que vai interferir no relacionamento com Deus. Ele vai me perdoar. Detalhe, Ele vai me perdoar. Mas as consequências eu vou colher. Entenda? Jesus, Ele perdoa o assassino, mas as consequências, que será penitenciária, Ele vai ter que colher. Deus perdoa o adúltero, mas as consequências do adultério, que será divórcio, que será perda dos bens, não sei o que pode acontecer,
ele vai ter que colher. Então Deus ele perdoa o pecador, mas não o livra das consequências do pecado, que aí seria muito fácil, né? A doutrina bíblica de salvação enfatiza que o cristianismo é um relacionamento com Deus. A doutrina da salvação enfatiza que o cristianismo é um relacionamento com Deus. A salvação visa restaurar o relacionamento que o pecado rompeu. Pela justificação, restaura-se uma viva comunhão com a divindade. Vocês entendem agora o que é justificação? Lá no livro de Romanos, né? Lá no livro de Romanos, deixa eu ver aqui, tá? Capítulo 5, verso 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, o que é justificado pela fé? É eu aceitar pela fé o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu sou restaurado num relacionamento íntimo e completo com Deus. Então nós somos justificados pela fé. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal, quando eu começo a mudar de vida e a obedecer a sua lei, pela fé eu estou sendo justificado. Deus, o Pai, torna-se seu Pai. Teologicamente, isso é chamado de adoção. Porque no mundo, gente, existe duas classes de pessoas: filhos de Deus e criaturas de Deus. Filhos de Deus é todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador pessoal e começa a viver em novidade de vida. Há uma mudança. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador pessoal e começa a viver uma vida na qual Deus pede, e isso é com muita oração e muito jejum, porque não é fácil, teologicamente, você é adotado por Deus. Ou seja, chama-se de adoção. O pecado separou-nos de Deus, tornamos-nos rebelde. Cristo restaurou essa comunhão, essa união, ele uniu novamente o céu e a terra. E você passa a ser adotado novamente. Você passa a ser restaurado nas cortes celestiais. E você passa a viver em novidade de vida. Tá? Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você imediatamente entra num relacionamento com Deus. Em teologia, isso é chamado de união. Entenda, teologia da prosperidade não é de Deus. Algumas pessoas acham que falar em línguas, salabassuia, salamarrá, salamacá, salamahanta, salamacanta, é de Deus. Cuidado! O dom de línguas, segundo Atos capítulo 2, é idiomas. Vocês querem ver? Vamos lá. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Aqui, o capítulo 2 começa falando sobre a descida do Espírito Santo. Certo? Olha o que o verso 8 diz. Como, pois, os ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélito. O que é prosélito? Gentios naturalizados judeus. Tá? Eles ouviam falar na língua materna. Mas Wagner, o pastor fala que quando a pessoa fala salamassuia, salamarrá, salamacanta, ele está falando a língua dos anjos. Tudo bem? Vamos para a palavra? Quando o anjo foi falar com Manoá, ele falou o que com Manoá? Ele falou na língua judia. Quando foi falar com Daniel, ele falou na linguagem judeu ou na linguagem babilônica? Quando foi falar com Maria, ele falou na língua em que Maria entendia. E se Jesus tiver que falar com você, se o anjo tiver que falar com você, ele vai falar na língua portuguesa. Essa historinha de sair falando em línguas, rodopiando, sabe? Pulando, deitando, girando, não é de procedência divina.
Siamalamassaya, Salamaha, Salamacanta, Salamahanta, Alamassaia, Sirikiki, Alamahi. Eu estou falando em línguas, o Espírito Santo desceu sobre mim? Não. Você é batizado com o Espírito Santo quando você busca a Deus nas primeiras horas de cada manhã. Esse falar em línguas, segundo a Bíblia, estude Atos 2, é idiomas. Não tem nada a ver com os dons de línguas que são pregados nas igrejas aí fora. E se você pesquisar dentro do Espiritismo e comparar com o mundo religioso, você vai ver que o dom de línguas das igrejas é tirado do Espiritismo. Lembra ontem quando eu falei que o Espiritismo estava presente nas igrejas? O dom de línguas. Esse dom de línguas que são ensinados por aí, que não bate com a Bíblia, tá? De dentro do Espiritismo. Porque se Deus tiver que falar com você, se Deus tiver que enviar um anjo para falar com você, ele vai falar em língua portuguesa. Se Deus tiver que revelar alguma coisa para alguém dentro da igreja, ele não vai fazer essas revelações para envergonhar as pessoas. Ele não vai fazer revelações para poder diminuir as pessoas. Ele vai falar com você, ou através da palavra, ou ao seu ouvido, ou numa conversa com alguém. Ele vai falar com você e você vai sentir. Então, o batismo do Espírito Santo é algo diário, tá? É algo diário. Vamos lá. O livro de Efésios, repetidas vezes, declara que ao você receber a Cristo como seu Salvador, você está em Cristo. Quando você recebe Cristo como seu Salvador, você está nele. As Escrituras também nos dizem que quando você recebe a Cristo como seu Salvador, você entra num novo relacionamento com o Espírito Santo. Quando você é justificado, imediatamente o Espírito Santo vem e habita em você. Eu vou explicar para vocês. Quem está aqui na Terra é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é onipotente, onisciente, onipresente. Jesus ele está lá no santuário celestial, no lugar santíssimo no céu, realizando o juízo investigativo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode estar aqui e ao céu ao mesmo tempo? Pode. Mas ele está realizando o juízo. E quem está aqui na terra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Foi por amor somente que Cristo morreu por você na cruz do Calvário. O amor foi o maior motivo de Jesus morrer por você na cruz. Só o amor, somente o amor, pode fazer esse sacrifício. Só o amor, nada mais, pode fazer o que Jesus fez por você na cruz. Fala para mim o que eu e você merecíamos. Nós somos tão pecadores, eu sou falho. Muitas das vezes eu falo palavras que magoam Jesus. Muitas das vezes eu ofendo os meus irmãos. Num momento empeçado, num momento assim de deslize, eu falo coisas que magoam a minha esposa, meu filho. Magoam meu irmão, eu falo. Porque eu sou pecador, por isso que Jesus diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade é forte, mas a carne é fraca. Só que Jesus não. Ele não foi um louco suicida. Ele foi um Deus de amor, que antes da criação do mundo, ele planejou o plano da salvação. E ele morreu por mim e por você na cruz. Pense, qual tem sido minha retribuição ao tamanho amor? Não foi um louco suicida que se deu por mim, por impulso. Um louco fanático que se provocou sua própria morte. Foi Jesus, nosso irmão mais velho, que se deu por nós, pecadores. Pagou um preço altíssimo por amor, somente por amor. Qual tem sido a nossa resposta? Que sacrifício temos feito para esse tamanho amor? Não foi um louco suicida que foi para a cruz. Ele não morreu por impulso, ele morreu por amor. E a pergunta que eu te faço, qual tem sido a minha e a sua retribuição ao sacrifício de Jesus? Justificação é você aceitar pela fé o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
É você entender pela fé que o que ele fez por mim e por você, ninguém faria. Você teria coragem de morrer pelo seu inimigo? Jesus morreu por mim. Você teria coragem de morrer pela pessoa que matou seu filho? Jesus morreu por ele. Você teria coragem de morrer por uma pessoa que estrupou sua filha? Jesus morreu por ele. Só o amor, somente o amor pode fazer o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Que nós tenhamos uma boa noite. E entenda, justificação é aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal. É você entender aquela sexta-feira fria, aquela sexta-feira covarde pela qual Jesus passou. E para finalizar, eu quero ler Apocalipse. Eu gosto muito do Apocalipse, né? Apocalipse. Vamos lá, livro do Apocalipse. Capítulo 3. Versos 5 e 6. O que vencer será vestido de vestiduras brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Que o Senhor possa abençoar a cada irmão que está nos assistindo, a cada irmão da Coab Adventista que está nos assistindo e que irão nos assistir, a cada irmão da igreja de Itaoca, da Amália, a cada irmão de cada igreja que irá assistir pelo YouTube, a cada um que está assistindo. Nos ajude, ó Deus, a aceitar o seu sacrifício na cruz. Nos ajude, ó Deus, a permanecermos salvos em Ti. Santo Deus, nos conceda uma boa semana na companhia dos santos anjos, em nome de Jesus. Amém. E entenda uma coisa, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Tenham todos uma boa noite e o tema de amanhã, santificação. Hoje foi justificação, de amanhã será santificação. Tenham todos uma boa noite. Tchau.